E aí galera, hoje estou na banda, tá aqui no Teatro Roberto Taide Cardona para curtir um pouco mais da peça Nossa Secreta Obscenidade de Cada Dia. Daniel, Marcos, prazer em entrevistar vocês. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a peça para nós aqui. Nós estamos aqui com o espetáculo, então, A Nossa Secreta Obscenidade de Cada Dia. Quem vai falar um pouquinho mais do espetáculo vai ser o Daniel Freitas, que vai descrever para vocês qual é o tema do espetáculo. Conta aí, Daniel. Nossa, ele fica passando a bola pro outro. Ó, seguinte, o espetáculo é um espetáculo de teatro absurdo, né? A gente trabalha com um humor mais cínico e ele trata de dois sujeitos que aparecem num banco, numa praça, em um banco, em frente a uma escola só para meninas, e eles começam a deixar claro para a plateia que estão ali para fazer um atentado. Ninguém sabe se é ao pudor ou se é um atentado terrorista. E aí depois a gente vai levando a peça para alguns lados, vai trabalhando alguns temas tipo marxismo, capitalismo, psicoanálise, tudo de uma forma bem humorada, bem alegre, e tem algumas surpresas para o público em geral. O meu personagem, ele é inspirado no Karl Marx, mas ele mostra uma outra faceta do Karl Marx, né? Que é o cara que, juntamente com Engels, escreve diversas obras, diversas novelas, inclusive. A gente cita alguma coisa durante o espetáculo. Então aqui a gente trata um Karl Marx glutão, que ele se diz assim, simpatizante do movimento socialista, mas no fundo é um cara assim que atira uma casca de banana no chão, que adora tomar Coca-Cola. Então a gente trata um pouco dessa questão da hipocrisia, né? De até que ponto o teu discurso caminha com a tua prática. E de uma forma irreverente e pitoresca, a gente mostra a face desses personagens de uma maneira absurda. E tu, Daniel, conta um pouco do teu aí, cara. O meu é ninguém mais, ninguém menos que o Freud, né? É um sujeito que acredita ser o Freud. E os dois personagens são trabalhados assim em coisas assim, por exemplo, infantis, o lado infantil do Marx, né? E que a gente, por isso que o espetáculo chama Nossa Secreta Obscenidade de Cada Dia, porque é a nossa, a minha e do Marcos, né? Que a gente deu a concepção pro espetáculo. E a mim o Freud é uma coisa assim que eu queria que fosse assim um cara bem afetado, com trejeitos bem femininos, bem nervoso, com gritos, com crises, né? Que já que é alguém que trabalha com pessoas histéricas, né? E que é o pai da psicoanálise, como falou o Marx. E então essa figura é assim, é louca, é atacada, tá sempre nervosa, né? Meio Bethânia, meio Vanessa da Mata. Tá certo. Conta um pouco sobre como é que foi a adaptação desse texto, cara. Foi um trabalho bem intenso. Por quê? Porque durante a criação desse espetáculo, eu e Daniel, nós não queríamos fazer um espetáculo de comédia. Nós inclusive estávamos num outro extremo, que foi um trabalho desenvolvido assim, ele era muito tenso, ele era um trabalho denso, ele era pesado, ele era para ser assim, com outro universo. E nós tínhamos assim uma carroça de material físico para a gente trabalhar em cima, então a gente escolheu diversos textos para ler. Lemos aí obras do Jean-Paul Sartre, lemos... me ajuda a lembrar, Daniel, tanta coisa. Plínio Marcos, a gente leu tantas coisas com um outro universo. Isso, com outro universo. E aí o que acontece? Quando nós nos deparamos com esse texto, era um texto de dois personagens. E aí a gente começou a ler, nos disseram que era um texto assim, carregado de significado e tal. A gente começou a ler, e a gente lia e começava a rir muito. E não entendia porque que nos disseram que era um texto tão profundo. E ele é profundo, mas a gente imaginava com as nossas ações, com o que a gente tinha de movimento, de estrutura física de movimento, e a gente começou a ver que vamos fazer. A gente, essa cena, isso aqui, eles podiam estar fazendo tal cena. Aqui a gente podia adaptar tal ação. E a gente foi construindo um espetáculo em cima do que a gente tinha de ação física. E aí trouxemos o texto para dar suporte para contar essa história. E a adaptação, cara, eram muitas páginas. E a gente adaptou para 20 páginas e depois fez uma readaptação porque o tempo do nosso trabalho não podia ultrapassar 20 minutos. Depois, para 2008, nós aumentamos o trabalho para apresentar no Porto Verão Alegre. E agora para cá nós aumentamos mais um pouquinho, mudamos algumas coisas para trazer esse espetáculo de qualidade, que está 80% sendo financiado aqui pelo Fundo Pro Cultura de Montenegro. A gente teve ingressos gratuitos para algumas escolas e o público compareceu, assim, foi bem interessante. A peça tem uns temas bem fortes, cara. Como é que é trabalhar com uma peça assim, cara? Eu acho que
o que deixa a peça com essa leveza é por causa do tratamento que é dado, né? Tipo assim, a gente pensa de uma maneira muito cômica as coisas, né? A gente está falando com coisas muito sérias e às vezes muito delicadas, mas a gente reveste ela de comicidade, né? E como tem muita acrobacia, tem muito trabalho físico, também fica assim uma peça mais dinâmica. A ideia que a gente tinha de espetáculo é que fosse um espetáculo que tanto quem entende muito de teatro gostasse, quem entendesse de marxismo ou de psicoanálise também gostasse, e que quem nunca tinha ido ao teatro tivesse essa experiência de gostar das coisas, tanto visualmente como compreender o que a gente estava querendo dizer, né? Sim. E eu acho que a peça ela não é mais nossa quando é vista pelo outro, né? Tem uma hora que é do outro. Cada um tem o seu significado, para cada um tem a sua interpretação, e é isso que é importante, né?